bagunça. E aí, pessoal, tudo bem? Teve um pequeno problema técnico aqui. E aí, pessoal, boa noite a todos. As pessoas estão entrando ainda. Eu tive um pequeno problema técnico que tentei transmitir em duas redes aqui via computador e não consegui. Não sei mexer em computador. Faz parte. Vamos esperar, pessoal, um minutinho, tá? 2 minutinhos, só para as pessoas poderem entrar aqui. Alguém deve ter ficado perdido por conta disso que eu fiz aqui. E a gente já começa, combinado? Algumas pessoas novas, né, que eu conheço alguns. Para quem não me conhece, sou Rafael Teixeira, neurologista. Aqui é o Rota do Alzheimer. A gente fala muito sobre comportamentos da doença de Alzheimer e como a gente pode contribuir para melhorar um pouco a questão do comportamento, como é que nos cuidados do dia a dia. Esse é o objetivo da live, combinado? A Valéria que falou que entrou sim, Valéria, tava perdido aqui na internet aqui. Eu entrei pelo telefone, eu estava pelo computador. Então, mais uma nova live de hoje, né? Como a gente faz todas as segundas-feiras, 19 horas. Eu estou testando uma outra forma também, que é fazendo uma live às sextas-feiras também, que acaba dividindo um pouco, não fica tudo concentrado em um único dia. Também é um horário mais cedo, quem tiver oportunidade. Então, às sextas-feiras, às 13h30, eu vou abrir lá para poder discutir dúvidas diversas, né? Na live de agora, a gente sempre deixa mais as dúvidas de agora. E na live de sexta são dúvidas diversas que as pessoas acabam tendo, dúvidas sobre seus familiares, sobre a doença de Alzheimer. E na sexta agora que nós começamos, foi a primeira vez que eu fiz isso, acabou que ninguém quis participar ao vivo. As pessoas estão um pouco tímidas ainda. Mas sexta-feira a gente vê lá, se por acaso alguém quiser entrar, a gente pode discutir. Tudo bem? Patrícia, boa noite também. Quem mais entrou aqui? A Valéria. Mais um minutinho para podermos. Luzia também já entrou. Vamos começar, pessoal. Tudo bem? Lembrando que eu vou, de repente, só responder uma ou duas dúvidas aqui e deixar mesmo o espaço para a gente discutir na sexta-feira. Tudo bem? Quem tiver dúvidas, quem quiser ir lá participar, poder participar. Esse tema aqui é a claridade, né? Como isso ajuda ou atrapalha a pessoa com Alzheimer. Deve ser um tema não é muito bem falado, né? Uma coisa aqui que as pessoas acabam percebendo individualmente, mas não acaba não sendo muito claro, não é isso? Não acaba muito sendo falado, que é um pouco difícil. Eu tive que um pouco na prática e também um pouquinho que a gente acaba percebendo, trazendo de outros conteúdos, né? De outras coisas que a gente acaba vendo na medicina para dentro do nosso contexto, que é do paciente com Alzheimer. Tudo bem? Então, assim, a claridade ajuda ou atrapalha? A claridade pode ajudar ou atrapalhar a pessoa, dependendo do contexto. A claridade, né, lembrando que a pessoa com Alzheimer ela tem mais dificuldade de processar todos os estímulos, seja estímulo visual, claridade, profundidade, certo? Então vocês às vezes conseguem, mesmo que esteja numa tela do computador, sabe aqui que entre eu e aquela parede lá no fundo deve ter, sei lá, 2 metros. A pessoa com Alzheimer ela tem uma dificuldade, a distância para ela pode ficar alterada. Ela tem dificuldade de sentir todos os sentidos, a audição, visão, olfato. Tem a própria idade que vai interferindo nisso, né? A pessoa que vai envelhecendo ela pode ter outros problemas de saúde, pode ter glaucoma, pode ter problemas mais simples, igual eu tenho, né? Que é astigmatismo, miopia, aquilo vai se intensificando. E mesmo, então, a própria doença de Alzheimer gera lesão cerebral, tem dificuldade de enxergar a noção de espaço, e por isso quando a pessoa começa na fase inicial, bate muito carro. E a claridade pode interferir nisso, muita claridade ou pouca claridade, porque o cérebro da pessoa está mais sensível a esses estímulos, tanto
mais sensível à claridade, mas também mais sensível ao escuro, certo? E como tudo, isso é bom ou isso é ruim? Não, é tudo em excesso a fazer mal. E vai depender do momento que eu vou usar na pessoa. Você pode colocar claridade, a pessoa fica bem. Pode deixar o ambiente mais escuro, ela também pode ficar bem. Então a gente vai ter que aprender quando a pessoa com Alzheimer fica melhor ao ambiente que a gente está providenciando para ela. Mas luz demais pode causar agitação, irritabilidade, incômodo. Não sei se agora eu não vou mais, mas quando eu era mais adolescente, a gente ia para show, aquilo, a gente gostava daquilo, mas depois a gente ficava incomodado. Muita claridade atrapalha a gente. Quando a gente vai num show na praia, uma coisa assim, muita claridade deixa a gente incomodado, assim como muito barulho. E lugar mais escuro também é difícil você andar, fazer as coisas, você identificar os objetos, atrapalha também. Certo? Então a adaptação não é só o conforto de você ler um livro, ver uma televisão, é o conforto para a pessoa. A pessoa pode ficar desconfortável pelo excesso de claridade ou pela uma iluminação ruim. Então tá, e me diz aí, vamos pensar em quais benefícios um ambiente mais claro pode trazer para o paciente, vamos dizer assim, tá? Tentar organizar qual o benefício que ele tem. Então, quando a pessoa ela é exposta à luz solar, ela tem na sua rotina, ela é exposta à claridade, pela manhã, a luz natural, ela tem um benefício porque o ciclo circadiano dela vai se organizar melhor. O que é o ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico, a hora que você vai acordar, a hora que você vai dormir, a hora que você sente fome. Então fica um pouco mais organizado. Então se a pessoa conseguir pegar um pouquinho de claridade na parte da manhã, né, até no máximo às 10 da manhã, porque senão fica muito quente, dependendo aí do estado onde você mora. Então até às 10 da manhã tá até razoavelmente confortável pegar um sol, desde que não seja no verão. Então a pessoa consegue se expor à luz solar e ali ela vai ter alguns benefícios, vai melhorar ali a produção de melatonina, ela estimula a produção de vitamina D, ela pega a quantidade de sol que é importante para ela, dá um conforto, certo? E aquilo melhora o humor também, melhora o humor da pessoa. E isso não é só para pessoa com Alzheimer, qualquer pessoa. Tanto que no horário de verão as pessoas acabam acordando mais cedo, não é só para trabalhar não, né? Mas também elas acordam mais cedo para poder fazer as suas atividades, para poder aproveitar mais um dia, elas se sentem mais animadas com isso, tá? Porque causa isso na pessoa. Aqui em Vitória, que é uma cidade litorânea, uma quantidade, volta de umas 4h30 da manhã, a praia já começa a ficar bem povoada, assim, bem povoada. Gente andando de bicicleta, gente correndo, gente jogando beach tênis, as canoas havaianas já estão partindo, porque essas pessoas que acordam super cedo, as pessoas já organizaram a vida delas, elas dormem cedo, então elas já estão com um ciclo circadiano quase que natural, igual quem mora no interior. Pô, no interior a pessoa, agora está tarde já, 7 e pouco, a pessoa dorme, como está agora no inverno, as pessoas dormem aí por volta de umas 6 horas da noite, 7 horas, no máximo 7 horas, mas acordam 4h30 da manhã, porque aquilo ali é o ritmo natural da pessoa. Se não existisse luz elétrica, todos nós mais ou menos dormiríamos esse horário. Então é o ciclo do ambiente que acaba gerando o nosso relógio vai se adaptando a isso, assim como os animais também, beleza? E isso melhora o humor. Se a pessoa pegar um pouquinho, for exposta à luz solar, ela melhora, fica um humor melhor, porque o ciclo circadiano dela fica mais regularizado e ela vai tendo benefício com isso. Mas meu pai e minha mãe moram num prédio com escadas, eu não consigo levar todo dia ali porque tem que carregar e a mobilidade dele está difícil. Isso acontece muito nos pacientes. Beleza, mas aí tenta colocar ele próximo ali da janela para ele pegar a difusão da claridade. Isso já ajuda bastante. Não é o ideal? Não é o ideal, mas a gente também tem que nos adaptarmos aos nossos recursos, às nossas necessidades. A questão também da claridade melhora, falei, né, a questão do humor, mas porque geralmente o ambiente mais claro, com exposição do sol, deixa as pessoas com humor melhor. E o ambiente mais nublado deixa as pessoas com humor pior. É por isso que muitos imigrantes do Brasil vão morar nos Estados Unidos, aí vai lá tem aquela comoção, morando fora tal,
chega no inverno, eles ficam malucos, porque o inverno são países já que Estados Unidos, Europa, são países que já não tem não é igual a gente, né, que tem muita reunião com família, com amigos, já tem uma reunião menor, né, se encontra menos com as pessoas. Chega lá, um frio do caramba, 10, 20, 30 graus negativos, igual no Canadá, e aí eles não encontram ninguém, fica 3, 4, 5 meses nessa situação, sem ver ninguém na rua, sem conversar com as pessoas, então eles ficam depressivos. É importante, e quando a gente recebe os estrangeiros que vêm para cá, eles ficam alucinados com o sol, eles querem ficar na praia o dia inteiro, porque para eles é agradável, eles se sentem vivos com isso, uma coisa que é muito interessante. A exposição à claridade, assim como melhora o humor, luz solar, tá? Tô falando. A exposição à luz solar, assim como melhora o humor, deixa a pessoa mais orientada. Por que deixa a pessoa mais orientada? Porque ela sabe que quando está claro, ela está vendo o sol ali, está vendo tudo iluminado, ela entende que está de manhã. E aí ela entende que é hora de acordar, que é hora de tomar um café, hora de fazer alguma coisa, talvez limpar a casa, acertar, limpar a casa, lavar uma planta, né, regar as plantas, tem que fazer alguma coisa. Então essa que passa a sensação. Quando a pessoa... E aí ela vai vendo o dia mudando, tá claro, vai ficar tarde, vai ver no escuro. Isso, a pessoa fica mais orientada. E quando ela perde isso, ela fica desorientada, não sabe onde é o dia, que horas que são, se é de manhã, se é de tarde, à noite. Eu vejo muito isso nos hospitais. Infelizmente, acho que todo hospital, ou pelo menos a maioria dos hospitais, não consegue fornecer todas as enfermarias, todos os quartos com janela. Às vezes tem uma enfermaria inteira, ou com uma janelinha pequenininha, ou sem janelas. E aí a pessoa fica o quê? Depende da claridade, de luz artificial. De manhã deixa acesa, à noite apaga. Embora muitas alas do hospital tenham que ficar a luz 24 horas ligado. E aí aquilo gera uma desorientação muito grande nas pessoas. Tanto que umas perguntas que eu faço para checar os pacientes, eu chego lá e pergunto, tudo bem e tal? Qual é o seu nome? Ele responde que é fácil. Tá de manhã, tá de tarde, tá de noite? Ele fala, doutor, tá de tarde. Não, tá de manhã, né? Mas aí eu até relevo, por quê? Porque não tem como o cara saber. Não tem como saber se tá de manhã, tá de tarde. Os relógios dos hospitais, tudo sem bateria, sem pilha, então ele acaba não sabendo, ele fica fora do ar. Entendeu? Ele fica desorientado. Então o adequado, né, é sempre ter um pouquinho de exposição solar para a pessoa entender que o dia está passando, para ela entender pela natureza que está de manhã, que está de tarde, que está de noite. Tudo bem? E assim como tem nos hospitais, também tem nos presídios. Quando a gente vai ver um filme e coloca lá, pegou o preso, coloca na solitária. Pô, solitária é um lugar que pega sol, que é tudo agradável, é um lugar escuro. Para que isso? Para o cara sofrer mesmo, para ele ficar desorientado, para ele não saber o que está acontecendo, para ele não saber qual é o horário do dia, para ele não saber quantos dias ele está ali. É para o cara sofrer. Tem uma naquele, qual é o nome do país? El Salvador, que tem lá que o cara conseguiu lá resolver, o presidente conseguiu resolver a violência, né? Criou uns 3 presídios gigantes lá, um montão de bandido preso. E esses lugares aí, as prisões em El Salvador não apaga a luz. E por que não apaga a luz? Não apaga a luz porque deixar a luz acesa o tempo todo deixa o cara estressado, deixa o cara irritado, deixa o cara cansado. E se o cara fica cansado, você fica irritado e mais cansado, não dorme adequadamente, você tem menor chance de fuga, certo? Então é uma das coisas que eles fazem. Lembrando que opa, desculpa, eu me perdi aqui. E é isso, tá? Quando eu falo de iluminação, claridade, isso é o benefício da luz solar, tudo bem? Então tem que ter ali um pouquinho de luz solar, é importante para o paciente. Outro benefício de exposição à luz solar: evitar delírios. Como assim evitar delírios? Mais uma vez, o ambiente iluminado dá claridade, agora não só de luz solar, né? Claridade no ambiente. O paciente, quando ele está submetido a uma claridade adequada, ele fica menos desorientado. Se ele fica menos desorientado, ele fica o dia inteiro. Se o humor dele está adequado, se ele está menos desorientado,
à noite, quando chegar, ele entendeu que o dia transcorreu muito bem e agora é hora de deitar e dormir. Porque quanto mais o paciente fica, igual essa questão que eu falei ali dos presídios, né, de alguns presídios, fica claridade o tempo todo, sem ter o contraste do claro e do escuro, ele fica irritado. E essa irritabilidade pode gerar desorientação, que eu vou falar daqui a pouquinho ainda, tudo bem? Mas no ambiente em casa, por exemplo, a parte da manhã ou à tarde, tem lugares que a casa pega muita claridade, muito sol, né? Melhor, porque ele evita que bata o pé em algum lugar, porque ele está conseguindo enxergar o ambiente, ele conseguiu entender que está de manhã. Isso é importante para ele, para não ficar desorientado, tá? Porque um lugar, tem lugares que são muito escuros. Já fui na casa de algumas pessoas muito escuras, e aí ele pode fazer uma má interpretação. Apesar de estar dia lá fora, em casa está muito escuro. E aí ele fica querendo dormir mais tempo, ele fica às vezes, levanta, vai fazer xixi no lugar errado, porque ele não entendeu que o dia amanheceu. Então ele fica com delírios visuais até. Tudo bem? Voltando aqui, né, questão da outro benefício da claridade, exposição solar. Mas agora não só a exposição solar, mas deixar o ambiente da casa mais iluminado. Quando você deixa o ambiente da casa mais iluminado, você evita acidentes domésticos. Se eventualmente nós ali passamos em casa, e no chão de casa tem ali uma extensão, que você quase tropeça, imagina a pessoa com Alzheimer que já tem uma alteração visual, que enxerga, que não consegue perceber os detalhes, que até usa óculos, e tem um glaucoma, e tem uma retinopatia diabética, com Alzheimer ainda, tudo isso piora. Então tem que deixar a casa bem clara para ele não cair, não se machucar, não bater o dedo na esquina, não bater o joelho no móvel e ficar machucado. Então a claridade, deixar o ambiente mais limpo para ele poder enxergar tudo, isso também você evita acidentes domésticos, tudo bem? Só para fazer um comparativo aqui, essa questão da claridade é uma coisa importante, não é só o paciente com Alzheimer. Com cerca de uns 2, talvez 3 meses, eu deu um pico de luz aqui em Vitória, eu saí da casa da minha sogra e vim para minha casa. E aí, já enxergo de óculos. No meio do caminho, as luzes apagaram. Eu passei em cima do meio-fio, que divide as duas pistas. Então, assim, isso atrapalha a gente. Então, um ambiente mal iluminado faz com que a pessoa possa se acidentar. Se acontece com a gente isso, e eu estava devagar, imagine com a pessoa com Alzheimer, que já tem sua alteração cognitiva, que está afetando tudo. Beleza? Da mesma forma que eu falei, os benefícios de um lugar bem iluminado, os benefícios de estar, ter uma exposição solar. Agora eu vou falar o que tem de ruim quando o ambiente está muito claro, em casa está muito claro. Vamos lá. Bom, primeira coisa, são pessoas que têm uma hipersensibilidade à luz, né? Às vezes você tem uma pessoa, qualquer um de nós aqui pode sair num dia ensolarado e fechar os olhos, pô, tá muito claro. E a gente acaba nos contentando com isso, a gente acaba nos adaptando. Agora, mesmo pessoas jovens, precisam colocar um chapéu, um óculos escuro, porque elas têm fotofobia, têm uma aversão à luz, ou quando está muito claro, geralmente pessoas com olhos mais claros. Só que a pessoa com Alzheimer ela não consegue perceber, não consegue manifestar isso. Ela não consegue, muitas vezes ela não consegue falar, pô, essa claridade está me incomodando. Então, como o paciente com Alzheimer, ainda mais na fase moderada para a fase avançada, você vai levar ele para sair e ele pode ficar irritado, não quer sair de casa, ou arranja ou fica irritado, fica incomodado, fica mais agitado, fica até um pouco agressivo, porque aquela claridade em excesso está atrapalhando ele. Certo? E isso pode, e acontece com uma certa frequência, a gente que acaba não percebendo, tá? E aí tem que colocar um óculos escuro para ajudá-lo. Mas pode dar uma irritabilidade, sim, tá? E a claridade onde não deveria existir também pode atrapalhar o sono. Se a pessoa está o dia todo num ambiente muito claro, manhã, de tarde e final da noite, ou seja, à noite já começa a ter que desligar as lâmpadas, por exemplo, alta de umas 5 horas, deixar uma coisa um pouquinho mais escuro, pelo menos de alguma forma. Se ficar a claridade total, essa pessoa acaba recebendo um estímulo
mais elevado de luz, aquilo estimula mais ele e vai atrapalhar o sono dele, com certeza. Assim como o excesso de telas. O excesso de telas são excesso de luz. Por isso que se fala tanto hoje em crianças, adolescentes, a criança está TDAH, autismo, caramba, 4, porque muita tela gera muito estímulo para eles. Tá? Se tira o nosso sono, imagine para a pessoa com Alzheimer. Excesso de telas, que vem acompanhado de excesso de barulho, aumenta a irritabilidade, favorece que eles ficam mais irritados. Lembrando que nas granjas, né, para aves, né, frango, galinha, eles deixam tudo iluminado. Para que isso? Para as aves não dormirem, para as aves ficarem mais estressadas, com mais fome, e aí come mais ração, e aí elas têm um ganho de peso maior em menor tempo. Isso é uma estratégia que as granjas fazem, certo? Então, muita luz, quanto maior a quantidade de luz, maior quantidade de estimulação lá no cérebro, e se você está mais estimulado, tendência de você ficar menos descansado, se for à noite, e até de alguma forma, um pouco mais irritado. Tem uma outra coisa que acontece, não é um excesso de luz, é mais como posso dizer, luzes em lugares mal colocados. Por exemplo, luz próximo de espelho, a luz bate no espelho e vira aquela bola amarela, aquele borrão. O que isso pode acontecer? Para nós não dá nada, mas para a pessoa com Alzheimer, ele pode interpretar aquela bola iluminada lá, pode interpretar como uma alucinação visual. Ele pode interpretar como, sei lá, fosse um anjo, foi uma bola de fogo. Isso, quando a gente vê isso, interfere muito a questão da religiosidade, muito da religião da pessoa, entendendo? Enrolei aí, né, pessoal? A palavra religiosidade depende muito da religião da pessoa. Então fala, é um anjo, é uma bola de fogo, e aquilo fica falando a noite toda, porque quando a claridade, né, o floco de luz bate em alguma superfície metálica, vidro ou espelho, gera um reflexo que é muito igual está acontecendo aqui, ó. Gera esse reflexo aqui no lado esquerdo aqui dessa lâmpada. Então isso pode acontecer, lembrando que a pessoa com Alzheimer, ela vê algumas coisas e interpreta de forma diferente. Então pode ter ali, isso pode gerar nelas um desequilíbrio, elas podem ficar incomodadas com isso, tá bom? E também uma claridade inadequada gera o que todo mundo conhece aqui, que é síndrome do entardecer. O que é a síndrome do entardecer? Que é à medida que a pessoa que vai entardecendo, tá de manhã, vai ficando à tarde. Agora no verão, pelo menos aqui em Vitória, por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, começa a cair a quantidade de luz, então fica menos iluminado. Essa pessoa fica mais irritada, certo? Então, a queda na quantidade de luz também pode contribuir. A síndrome do pôr do sol não é só isso, tá? Não tem a ver só com luz, mas também tem a ver com o cansaço da pessoa. Então, nesse momento, ele tem que começar a regular a quantidade de luz da pessoa. Se está começando a ficar mais escuro, vai ligando as luzes devagarzinho. Se você pegar e colocar tudo luz total, aí a pessoa vai ficar descontrolada, tá? Porque na hora de entrar no ciclo da parte da noite, você jogou luz pra caramba e fica muito claro para ela. Então tem que dar uma controlada. E beleza, e como é que a gente pode, de alguma forma, controlar essas duas coisas, esses benefícios com esses malefícios da claridade? Bom, em relação à exposição do sol da manhã, luz para deixar o paciente pegar luz até as 10 da manhã, né? Pode ser cedo, pode ser 6 da manhã, pode ser 7 da manhã, mas você tem que se proteger, tem que proteger ele. Chapeuzinho, boné, filtro solar, sem dúvida, e um óculos escuro. Tudo bem? Lembrando que o óculos escuro não pode ser o Xing Ling, não, porque tem que filtrar radiação ultravioleta, tudo bem? E aí, eu tenho uma paciente assim, tá? Colocou o óculos escuro, ficou bem zona, e vai sair na cadeira de rodas, vai passeando lá no supermercado de manhã, fica tranquilo. Não ia, porque ficava incomodado com isso. Ninguém sabia, eu também não sabia. Depois que a filha teve uma sacada, colocou um óculos escuro nela lá, e a senhorinha ficou incrível. Então, se proteger nisso, usar proteção, óculos escuro, chapéu, boné,
pode ser até bom para eles, né? Eles podem gostar disso aí, para as mulheres principalmente, e não colocar óculos escuro dentro de casa, porque em casa já é um ambiente mais controlado, aí pode até piorar, né? Pode até deixar essa pessoa com um ambiente mais escuro, você piora tudo que você conquistou. Não faça isso dentro de casa. Uma outra dica, quase que uma dica de arquitetura, é não deixar luz direta. Luz direta é quando a luz está no teto e pum, bate em cima de você diretamente. Luz direta. Então são luzes indiretas, igual essas duas luzes que está aqui atrás de mim. São luzes indiretas. Porque elas não geram luz diretamente no olho da pessoa, não incomoda tanto e deixa o ambiente mais iluminado. Certo? No banheiro e no acesso aos corredores, para evitar a questão para ele poder enxergar tudo, questão de segurança doméstica, deixar uma luz de emergência lá. Eu comprei para minha casa já desse, baratinho, uns R$30, coloca uma fita 3M ali em cima, e aí você pode carregar, depois voltar para lá, e quando acaba a energia fica ali. Ou tem até lâmpadas com sensores, funcionam com baterias, você coloca ali, a pessoa passou e acende, ou mais simples ainda, arranja um abajur, deixa no cantinho lá, ou deixa no banheiro, quando a pessoa passar, já deixa aceso. A pessoa passa, não passa um ambiente escuro e a tendência de se machucar é muito menor. Tudo bem? Beleza. Rafael, olha só, eu faço tudo isso. Na minha casa é bem iluminada, bem arejada, e mesmo assim meu pai fica desorientado à noite. Bom, isso pode acontecer, gente. A gente tem que ir testando essas estratégias. Né? Todo mundo. Existe a pessoa, quando a gente vai falar do paciente com Alzheimer, tem um paciente com Alzheimer na fase inicial, tem um paciente com Alzheimer na fase intermediária, tem um paciente com Alzheimer na fase avançada, tem um que está melhor, tem um que está pior, tem um que suporta a luz perfeitamente, dorme bem pra caramba, tem um que não suporta a luz. Mas certamente o conjunto dessas estratégias pode contribuir a alguma coisa. Às vezes, igual essa senhora que eu falei para você, uma senhora de 76 anos, com óculos escuros, e agora ela passa a sair de casa. Então, pequenas mudanças na vida dessa pessoa já pode trazer grandes benefícios. Uma pessoa que não sai de casa, agora sai de casa, passou a ter uma forma dela aliviar o estresse que ela tem. Tá? E para cada pessoa vai ter a quantidade de luz adequada, para cada pessoa vai ter o momento adequado para fazer isso. Às vezes você precisa, a pessoa tem outra paciente que tem que ser escuridão total, não pode ter nada, até o LEDzinho do ar-condicionado, da televisão, tem que colocar um band-aid ali para poder tapar aquela luz. Agora, já existem pacientes que têm que dormir com a lâmpada lá do banheiro acesa, com a porta entreaberta, porque ele tem medo de noite. Então cada paciente vai ter as suas especificações, vai ter suas próprias regras, e a gente tem que aprender isso aí, testar com eles as estratégias. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma claridade, né? Um ambiente adequadamente iluminado pode trazer alguns benefícios para a pessoa, pode melhorar o humor, pode melhorar o sono dessa pessoa. O que mais incomoda os cuidadores é o quê? A pessoa que não dorme. Mas às vezes muita coisa está assim, claro, a pessoa com Alzheimer não mora sozinha, ela mora com outras pessoas. E é natural, a pessoa está agora, são 7h33, está agora vendo televisão, vendo jornal, vendo novela, vendo filme, e a pessoa está mais ou menos na fase de estar ali com ela, jantando, está ali do lado no sofá. Nem sempre as coisas são ideais. Mas se essa pessoa fica mais agitada à noite, de repente vale a pena você organizar um pouquinho a sua rotina para que essa pessoa durma tranquilamente à noite. E aí você consegue assistir o seu programazinho lá no mudo, com a sala toda escura. É mais ou menos assim que eu faço com a minha filhinha de 1 ano. Daqui a pouquinho, acabando aqui, vou dar banho nela, a gente vai dar uma madeira e ela vai dormir. E aí eu faço o quê? Deixo tudo escuro e fica eu e minha mulher ali jantando na fase, com as luzes apagadas, com a menor claridade possível. A gente já coloca lá uma sériezinha para a gente assistir no menor volume possível, às vezes no mudo, e assim a gente vai tocando. Pelo menos ela dorme grande parte da noite. Então são estratégias que a gente pode utilizar para que nosso dia seja melhor, para que nossa noite seja melhor. Eu acho que você pode fazer isso também. Isso pode te beneficiar. Tudo bem? E a pessoa não pode ficar igual um presidiário em casa, né? Leve ela para sair de casa, pegar um pouquinho de sol,
porque isso pode ser de grande valia para ela e para você também. Vamos tentar responder uma pergunta aqui? São perguntas distintas, tá? Eu vou responder. Deixa eu ver se tem uma pergunta relativa ao tema aqui, que eu vi aqui. A Valéria falou que a luz do dia ajuda bastante, então deve ter testado. Tive duas perguntas aqui que vou responder rapidamente. Se você quiser, a Valéria, se quiser entrar lá na live na sexta-feira, eu te respondo com uma resposta mais densa, tudo bem? Ela quer saber o seguinte: se o Alzheimer e o Parkinson podem existir no mesmo paciente? Podem. Podem sim. Não é tão comum, mas também não é tão raro, tá? Mas podem coexistir sim. E o Abraão Gerissati perguntou para mim o seguinte: DFT é demência frontotemporal. É o mesmo estilo de tratamento e cuidados do Alzheimer? Sim, sim. Só que abre de uma forma diferente. A demência frontotemporal pega mais, no início, começa muito com alteração comportamental, enquanto que o Alzheimer começa mais com alteração da memória. Se o Abraão estiver disponível, tiver disponibilidade, sexta-feira eu posso responder com um pouco mais de detalhes, um pouco mais, uma resposta mais apropriada para você. Tudo bem? Pessoal, esse tema é um tema curtinho, foi uma live curta, mas é um tema que eu achei que era interessante para trazer um pouco mais de abordagens um pouco mais técnicas que de repente a gente pode colocar no seu dia a dia e isso pode trazer algum benefício para vocês. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos, sou muito grato por todos vocês, uma boa segunda-feira, uma excelente semana, e quem puder me encontra lá na sexta-feira, aqui mesmo, às 13h30, tá bom? Boa noite para vocês, boa semana, até sexta-feira. Tchauzinho.